Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro e na aula de hoje vamos começar a estudar o assunto de produto vetorial. E nessa aula vamos falar somente da definição, o que é o produto vetorial. Mas antes de entrar na definição, eu vou falar um pouquinho sobre os vetores canônicos. Que vetores são esses? São os vetores que eu estou simbolizando por IJK, normalmente é assim que se denomina lá na física, e são os vetores que dão orientação aqui dos eixos do sistema de coordenadas. Por exemplo, o vetor I, que é o vetor 1, 0, 1, ele é o vetor que está aqui em cima do eixo X, apontando na direção positiva do eixo X. O vetor J, 0, 1, 0, é o vetor que está aqui em cima do eixo Y, apontando na direção positiva, tá? No sentido positivo. E o vetor K é o vetor 0, 0, 1 e está aqui apontando no sentido positivo aqui do eixo Z, tá? Bom, quais são as observações que a gente pode fazer desses vetores? Primeiramente, que se eu fizer I escalar I, vamos fazer aqui, I escalar I é esse vetor 1, 0, 0 escalar ele mesmo. Então, fica 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, e, portanto, isso é igual a 1. Da mesma forma, você pode verificar que J escalar J é igual a 1 e que K escalar K é igual a 1. E isso mostra que esses três vetores têm comprimento igual a 1, tá? Ou seja, são vetores unitários do R3. Ok. Outra coisa que a gente pode observar é que eles são ortogonais 2 a 2. Se eu fizer, por exemplo, I escalar J, o que eu vou obter? I 1 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 1 dá 0, mais 0 vezes 0 dá 0. Ok? Então, I escalar J é 0. Da mesma forma, I escalar K também vai ser igual a 0, pelo mesmo motivo. J escalar K também vai ser igual a 0 e por aí vai, tá? Então, sempre que eu fizer um desses vetores escalar com o outro, eu vou obter o resultado igual a 0, porque eles são ortogonais 2 a 2. Ok. Uma observação importante que vocês viram lá na aula de combinação linear é que todo vetor do R3, um vetor x, y, z qualquer, ele pode ser escrito como combinação linear de IJK, desses vetores que têm a direção dos eixos x, y, z. Vamos ver? Então, se eu pegar um vetor x, y, z qualquer, ele pode ser escrito como x, que multiplica 1, 0, 0, mais y, que multiplica 0, 1, 0, mais z, que multiplica 0, 0, 1. Vamos verificar? Vamos fazer aqui a conta e verificar qual é a coordenada x, a primeira coordenada dessa soma toda aqui. Então, fica x vezes 1, que é x, mais y vezes 0, 0, mais z vezes 0, 0. Então, o resultado é x, que coincide com esse aqui, tá? Se você fizer a conta para os demais, você vai ver que vai coincidir com y e z. Bom, e aí, você está observando aqui que 1, 0, 0 é I, 0, 1, 0 é J e o 0, 0, 1 é K. Então, eu posso escrever esse vetor x, y, z como combinação linear dos vetores I e JK de uma forma bem simples. Basta pegar as coordenadas desse vetor V, x, a primeira, multiplico por I, a segunda, multiplico por J, mais a terceira, multiplico pelo vetor K. Ok? Vamos ver uns exemplos. Primeiro, se eu tenho um vetor V, que é menos 2, 3, 1, eu posso escrever isso como menos 2 vezes o vetor I, mais 3, que é a segunda coordenada, vezes o vetor J, mais 1 vezes a terceira coordenada, que é 1, vezes o vetor K, tá? Então, dessa forma, a gente escreve V como combinação linear de I, J, K. E se eu tiver, no processo inverso, o vetor I mais K?
O vetor I mais K eu posso ainda escrever como 1 vezes I mais 0 vezes J mais 1 vezes K, tá? E daqui você já tira que as coordenadas do seu vetor vai ser 1, 0, 1. Então, nós temos aqui o vetor 1, 0, 1, tá? Então, são duas formas equivalentes de escrever um vetor do R3. Ou eu escrevo assim, como combinação linear de JK, ou eu escrevo mostrando as suas coordenadas, como uma tripla ordenada, tá? Bom, baseado nisso, nós vamos agora à definição de produto vetorial. Então, sejam o vetor x1, y1, z1, e V, o vetor x2, y2, z2. Então, o produto vetorial de U e V, denotado por U vetorial V, esse x aqui, é o vetor dado por esse determinante aqui. E que determinante é esse? A primeira linha são os vetores I, J, K. A segunda linha são as componentes do primeiro vetor daqui da operação. E a terceira linha são as componentes do segundo vetor da operação. E aqui a ordem é importante. Sempre que nós estamos trabalhando com determinante, temos que ter atenção à ordem em que os vetores aparecem, porque a posição das linhas é importante aqui no resultado do determinante. Como é que nós fazemos esse cálculo desse determinante? Então, eu vou desenvolver isso por cofatores. Como é que fica, então? Vamos fazer passo a passo, mas se você quiser saber como se calcula determinante, eu sugiro que você faça uma breve revisão, é bem simples e você vai se lembrar de todas essas propriedades. Então, vamos lá. Então, como é que eu faço por cofatores? Eu faço a primeira, eu escolho primeiro a linha, que vai ser IJK, eu vou desenvolver meu determinante pela linha IJK, então fica o primeiro elemento, que já está aqui, o I, vou colocar aqui em cima, vezes menos 1, elevado à linha 1, no caso aqui, e a coluna 1, tá? Então, o meu I tá na linha 1, coluna 1, então eu faço 1 mais 1, tá? Vezes o determinante que é formado quando eu elimino a minha primeira linha e elimino a primeira coluna, a linha e a coluna onde está meu elemento, no caso o elemento I. Então, isso resulta no determinante y1, z1 e y2, z2, tá? E menos 1 ao quadrado dá positivo, e então aqui fica só o vetor I. Então, bem simples. Então, a primeira parcela está resolvida. Vamos passar agora para o elemento J, esse elemento aqui, tá? Então, o elemento J, ele tá, vamos fazer aqui, menos 1, ele tá na linha 1, mas ele tá na coluna 2. Então, isso é menos 1 ao cubo, que é menos 1. E é por isso que tem esse menos 1 aqui na minha fórmula, tá? Então, vai ficar menos J. E que determinante é esse? Então, a gente vai eliminar a coluna que está o J e a linha que está o J. Então, vai resultar no determinante x1, x2, z1, z2, que é o que nós temos aqui. x1, z1, x1, z1 e x2, z2, x2, z2, tá? Vezes J. Bom, então, vamos continuar. E, por fim, a última parcela é aqui o elemento K, tá? O elemento K, ele está na linha 1, coluna 3, e, portanto, vai ser positivo, tá? Então, fica mais K, vezes o determinante que eu faço eliminando a coluna e a linha onde estão o K. Portanto, x1, y1, como está aqui, e x2, y2, como está aqui. Tá certo? E as notações possíveis, quais são? Esse x, V, o vetorial V, ou o chapéu V. As duas notações vocês podem encontrar nos livros. Então, vamos lá.
Uma observação que eu quero fazer antes de prosseguir, para vocês não se atrapalharem, é que o escalar V é um número real, porém o vetorial V é um vetor, tá? Então, não se esqueçam disso. Vamos fazer um exemplo. Calcule o vetorial V, onde U é o vetor 2, 1, 0 e V é o vetor 1, 0, 1. Então, a gente monta o determinante, o vetorial V, primeira linha IJK, segunda linha é o vetor U, que é o primeiro vetor, 2, 1, 0. V é o segundo vetor, 1, 0, 1, e aí a gente resolve esse determinante. Como você vai resolver esse determinante? Do jeito que você gostar mais, tá? Então, eu vou resolver esse determinante de uma forma diferente. Eu vou repetir a primeira linha, a primeira coluna, desculpa, aqui, e a segunda coluna aqui. E aí, nós vamos fazer as contas. Então, I vezes 1, vou pegar minha caneta. I vezes 1 vezes 1, isso vai dar I, tá? 1 vezes I. Mais, agora, J vezes 1 vezes 0, vai dar 0J. E depois, K vezes 2 vezes 0, vai dar 0K. Vamos agora no sentido contrário. 1 vezes 1 vezes K vai dar menos K. Então, vamos lá, menos 1 vezes K. 0 vezes 0 vezes I vai dar 0I, menos 0I. 1 vezes 2 vezes J vai dar menos 2J. Agora, vamos somar isso tudo. Vamos pegar I, tudo que tem I. I, aqui 1I menos 0I. Isso vai dar 1 vezes I. Vamos pegar agora o J. 0J menos 2J dá menos 2J. E 0K menos 1K dá menos K. Então, aqui já tenho o meu vetor, né? Que vetor é esse? A primeira coordenada é 1, a segunda coordenada é menos 2 e a terceira coordenada é menos K, ok? Exemplo 2, calcule I vetorial J. Então, I vetorial J é o determinante em que a primeira linha é IJK, a segunda linha é o primeiro vetor, que é o I, 1, 0, 0, e a terceira linha é o J, 0, 1, 0. E se vocês fizerem a conta desse determinante, que é bem simples, vocês vão obter o vetor K, que é o vetor 0, 0, 1. E aí eu deixo como exercício para vocês verificarem que J vetorial K é o vetor I e que K vetorial I é o J, tá bem? Bom, na próxima aula a gente vai entrar com propriedades de determinantes. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa aula, deixem aqui nos comentários que eu respondo assim que eu receber a notificação, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!